seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Fraudes em licitações no litoral norte gaúcho. Casos suspeitos de varíola dos macacos em Dom Pedrito. Programação da Semana da Pátria começa na quinta-feira. Cronograma de vacinação para a semana em Rio Grande. Os casos de dengue no Brasil. E ainda, a arrecadação da Receita Federal. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Vigilância Epidemiológica de Dom Pedrito divulgou o resultado dos 2 testes suspeitos de varíola dos macacos no município. Confira. Foi divulgado os resultados dos testes feitos para o vírus da varíola dos macacos nos pacientes moradores do município de Dom Pedrito. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde recebeu no último fim de semana os 2 resultados aguardados das amostras coletadas nos pacientes sintomáticos. Os 2 casos foram descartados. A vigilância informou que ainda não foi definido a enfermidade dos pacientes. E ainda falando sobre saúde, o boletim da Vigilância Epidemiológica aqui do município do Rio Grande atualizou os dados da vacinação no município. Até o momento, 19,53% das crianças de 1 a 4 anos receberam a primeira dose contra a Covid-19. Já em relação à poliomielite, apenas 2.166 crianças foram vacinadas, o que representa um pouco mais de 20%. Em Rio Grande, a Vigilância Epidemiológica do município divulgou os números da vacinação infantil. Os dados da vacinação contra a Covid-19, 1.080 crianças de 3 a 4 anos vacinadas com a primeira dose. Isso representa 19,53% do total de crianças nesta faixa etária no município. O total é 5.528 crianças em estimativa populacional para esta faixa etária. A vigilância informa que não há entrega de vacina pelo governo do estado e está sendo feito agendamentos nos postos de saúde para que todas as doses em estoque sejam usadas. Já a vacinação da paralisia infantil, a atualização feita ontem pela vigilância da campanha contra a poliomielite mostra que 20,25%, 2.166 crianças, de um total de 10.700, foram vacinadas até o momento. A campanha continua vacinando crianças na faixa etária de 1 a 4 anos contra a poliomielite até o dia 9 de setembro. Todos os postos de saúde vacinam das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos. O posto 4, Canalete, vacina das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã e das 13 horas e 30 até às 17 horas. Uma associação criminosa que atuava fraudando licitações envolvendo prefeituras do litoral norte do estado foi desarticulada pela Polícia Civil nesta manhã. Durante a operação, os policiais cumpriram 16 ordens judiciais. A Polícia Civil, em conjunto com a primeira Delegacia de Combate à Corrupção, deflagrou a Operação Mar de Rosas. Na ação, os policiais desarticularam a associação criminosa que fraudava licitações envolvendo prefeituras no litoral norte do Rio Grande do Sul. Esses empresários eram do ramo do saneamento. Nesta manhã, os policiais cumpriram 16 ordens judiciais, mandados de busca e apreensão, medida cautelar para o afastamento de função pública e proibição de acesso a prédios públicos. Os mandatos de prisão preventiva aconteceram em Canoas e em Torres.
Depois de 2 anos sem acontecer as festividades da Semana da Independência, a abertura oficial das comemorações do Bicentenário será na próxima quinta-feira aqui no município do Rio Grande. E os estudantes da Escola Cipriano Porto Alegre, instituição que sediou a chegada da Chama da Pátria, continuam nos preparativos para as festividades e para o tradicional desfile. E na Escola Cipriano Porto Alegre, os preparativos para a programação da Semana da Pátria estão acontecendo durante toda a semana. As comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil começam na quinta-feira, às 8 da manhã, com a saída do fogo simbólico da escola, que será levado por atletas da cidade e alunos de projetos da Prefeitura para a solenidade das aberturas oficiais às 9 horas da manhã na Rua Duque de Caxias, no centro. A coordenadora dos anos finais da Escola Cipriano Porto Alegre, Marien, contou como estão os preparativos. Então, os preparativos da nossa escola estão a todo vapor. A gente está ensaiando bastante para fazer bonito no dia 7, que é uma homenagem aos 200 anos da nossa pátria. Então, a gente está com bastante vontade, bastante incentivo e estamos trabalhando sempre e direto. Os ensaios estão sendo praticamente diários. À tarde, com os pais que permitem que os alunos venham fazendo contraturno ensaio, e pela manhã, os alunos na hora do projeto, eles também estão fazendo marcha. Tarde de sol na maioria das regiões do estado. O clima será estável e as temperaturas estarão amenas. O que segue alta na região sul é a umidade. Em Rio Grande, ela chegará aos 94% nesta tarde. Já no centro do estado, o clima estará seco. Em Venâncio Aires, estará a umidade relativa do ar na casa dos 50% e a temperatura estará baixa. Vamos conferir então a previsão de hoje para sua cidade. Tempo firme nesta tarde em Rio Grande. A presença do sol será junto de algumas nuvens. O clima se manterá estável ao longo de toda a tarde e à noite não havendo risco de chuva. Os ventos estarão fracos e não passarão dos 15 km por hora. A umidade estará alta, podendo chegar aos 94% nesta tarde. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 6 graus a mínima. São José do Norte terá uma tarde de sol com algumas nuvens. O tempo se mantém firme ao longo da tarde e da noite, não havendo risco de chuva. Os ventos não passarão dos 15 km por hora. Já a umidade poderá chegar aos 96%. A temperatura fica entre 15 graus a máxima e 5 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de sol. No decorrer das horas, haverá um acúmulo de nuvens, mas o clima se manterá estável, não havendo risco de chuva. Os ventos dessa tarde não passarão dos 17 km por hora. Já a umidade, que pela manhã estava muito alta, irá diminuir, ficando na casa dos 60% nesta tarde. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 4 graus a mínima. Camaquã terá a presença do sol e algumas nuvens. O tempo seguirá firme, não havendo nenhuma chance de chuva. Os ventos serão na casa dos 20 km por hora. Já a umidade irá diminuir, ficando na casa dos 70%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 6 graus a mínima. Tempo firme em Venâncio Aires. A tarde será de clima estável com a presença de algumas nuvens e predominância do sol, não havendo chances de chuva. Ventos fracos que não passarão dos 12 km por hora. E a umidade bem baixa, ficando na casa dos 50%. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 6 graus a mínima. A partir desta quinta-feira, dia 1º de setembro, os remetentes de encomendas nacionais transportadas pelo correio deverão informar o pacote, o CPF, o CNPJ ou, caso não sejam brasileiros e não possuam tais documentos, o número do passaporte. A medida atende aos protocolos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS,
ao exigir que junto às encomendas nacionais seja anexada a nota fiscal do produto ou declaração do conteúdo do pacote. Encomendas endereçadas aos terminais de autoatendimento ou enviadas por meio do serviço gratuito Clique e Retire também deverão atender à determinação. Segundo os Correios, os dados pessoais do remetente não serão expostos nas etiquetas, sendo inseridos somente nos sistemas de atendimento, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, como já acontece nos casos de remessas internacionais. Pacotes sem as informações serão recusados pelos atendentes. Os casos de dengue têm disparado no Brasil. O vírus, que tem sua propagação maior no verão, tem preocupado os cientistas no inverno. Embora o período conhecido como de maior transmissão de dengue seja entre novembro e maio, as mudanças climáticas têm ampliado os riscos de proliferação do mosquito transmissor. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre os dias 2 de janeiro e 18 de junho de 2022, foram registrados mais de 1.100.000 casos de dengue no Brasil. O número é o dobro de notificações registradas ao longo de todo o ano passado, que foi cerca de 500.000 casos. Até o último balanço, foram confirmados 585 mortes, tendo São Paulo como o estado com o maior número de óbitos, contabilizando 200 mortes. Os cientistas explicam que, embora o Aedes aegypti não sobreviva por muito tempo em baixas temperaturas, os ovos e as larvas depositados em água permanecem vivos, podendo se desenvolver e dar origem a novos mosquitos com a chegada das semanas quentes em qualquer época do ano. O Ministério da Saúde tem feito alertas para conscientizar a população, principalmente no sentido de que, independente da estação do ano, as medidas de combate à dengue devem ser mantidas de forma contínua. Como, por exemplo, encher os pratos dos vasos de plantas com areia até a borda, lavá-los e trocar a água, colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre fechada, além de prestar atenção nas caixas d'água. A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e os sintomas são febre alta acima de 39 graus, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Ao sentir qualquer sintoma, a melhor opção é ir a um hospital. A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e outras receitas somou mais de 202 bilhões de reais no mês de julho. É o maior valor desde o começo da série histórica da Receita Federal há 28 anos. No acumulado de janeiro a julho deste ano, o total arrecadado ficou próximo a 1 trilhão e 300 milhões de reais, o que representa um acréscimo de 10,44%. O resultado da arrecadação de julho foi divulgado pelo Ministério da Economia. As variações consideram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação do período. O acréscimo pode ser explicado principalmente pelo crescimento dos recolhimentos provenientes do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. Em um mês, as micro e pequenas empresas receberam mais de 20 bilhões de reais pelo novo Pronamp. Mais de 221 mil pequenos negócios foram beneficiados. Um mês após o Pronamp ter se tornado uma linha de crédito permanente às micro e pequenas empresas, em 25 de julho, os bancos que oferecem empréstimo por esse programa liberaram cerca de 20 bilhões e 300 milhões de reais em operações para mais de 221 mil pequenos empresários de todo o país. O Banco do Brasil, gestor do programa e primeiro banco a liberar as operações, bateu recorde de liberação com 2,5 bilhões de reais disponibilizados para mais de 23 mil clientes, apenas no primeiro dia de operações da linha. Os recursos são destinados a apoiar todos os setores da economia. Nesta fase, 54% das empresas atendidas são do comércio, 31% do serviço e 15% para pequenas indústrias. Desde março de 2020, foram mais de 754 mil empresas apoiadas com crédito, com um valor total de mais de 200 bilhões de reais.
Nos anos de 2020 e 2021, o Pronamp liberou um total de 15 bilhões de reais, atendendo mais de 186 mil empresas. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevista e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.